Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Cristal e eu vim aqui falar com vocês sobre liberdade de expressão e limites do humor. São reflexões já muito antigas, né? Muita gente vem debatendo sobre isso, existem documentários. Um deles se chama O Riso dos Outros, que está disponível no YouTube para vocês assistirem. Eu super indico pra gente refletir sobre isso. Eu quero trazer aqui pontos para vocês, sem impor nada, mas trazendo uma reflexão sobre a nossa história, sobre corpos que são marginalizados e refletir mudanças mesmo, né? No jeito da gente se comportar, como a gente enxerga o mundo, porque nós somos seres humanos, nós não somos... nós fazemos parte do reino animal, mas nós somos seres sociais, biopsicossociais, né? E a gente criou muitas coisas nesse mundo que não são biológicas, né? Como a eletricidade, como a escrita, a vestimenta, maquiagem, cabelo, hidratação, sei lá, espaçonave, carro. Então a gente tem possibilidade de fazer muita coisa nesse mundo. Então a gente não pode se prender. Quer dizer, nós não, de refletir se a gente se prende ou não a estritamente estudos que vêm assim só dos animais, sabe? Como instinto ou reprodução ou coisas parecidas com isso, né? Que também está no meio do biológico. E dentro disso tem a linguagem, né? Dentro de coisas que nós criamos, existe a linguagem. Linguagem é uma forma de você se expressar no mundo, que pode ser de uma forma artística, teatral, musical, com o corpo, de uma forma muda, através da escrita, através, enfim, de um vídeo no YouTube, né? Através da fala. Então existem vários jeitos da gente se comunicar. E existem vários tipos de pessoas no mundo, né? Eu tô dando uma volta, tô sendo um pouco prolixa, como sempre eu sou, mas eu tenho um propósito. E esse propósito é mostrar como nós somos pessoas diversas. E dentro dessa diversidade existem culturas. E dentro dessa diversidade existem tipos de pensamento e percepções sobre o outro. Dentro dessa percepção sobre o outro, existem pessoas que conseguem perceber o outro e respeitar esse outro. E conseguem enxergar o seu privilégio ou não privilégio por causa da cultura, por causa da história, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa branca que tem um privilégio por ser branca. Não tenho um privilégio por ser trans, mas eu tenho um privilégio por ser branca e ter algumas condições de vida, né? Tem pessoas que não têm essas condições que eu tenho. Aí dentro da liberdade de expressão existe, e juntando com o humor, existe o lugar da piada com o outro, né? E esse outro que é marginalizado e por muito tempo foi feito de piada, né? Esse é um argumento muito usado para defender o não controle da liberdade de expressão, mas a consciência e racionalizar e socializar essa liberdade de expressão. Colocar um certo limite mesmo, né? Não é censura, eu acho que censura é diferente. Censura, ela não deixa nem pessoas LGBT se expressarem, né? A censura, ela é bem mais complexa do que um limite. Um limite também, ele se embasa em leis, né? Então, por exemplo, se eu for... eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, um exemplo que é assim, uma pessoa... Será que uma pessoa pode ser tão livre, a ponto de ser racista com o outro, a ponto de xingar por exemplo, né, dentro do racismo, xingar o outro de macaco, ou apunhalar só porque o cara é preto, ou acusar de roubo só porque a pessoa é preta, né?
Isso se inclui dentro de um lugar de crime. Mas muitas pessoas defendem esses atos como se fosse uma liberdade de expressão. Mesma coisa com pessoas trans, né? Ah, eu não concordo com você porque me chamam de homem, falam que eu sou um homem, me incluem dentro de um lugar de homem biológico, né? Que isso não tem o menor sentido dentro da nossa cultura e de toda essa história que eu comentei no começo do vídeo. Todo esse lugar social não tem como a gente colocar só dentro de um lugar genital, não é nem biológico, porque o biológico também vem do psico, né? A segunda coisa que é formada do feto é o tubo neural. E do tubo neural vem as outras facetas, né? Então, o nosso psico também tem a ver com a nossa biologia. E o psico também tem a ver com a nossa identidade, além do social, né? Então, muitas pessoas transfóbicas, elas justificam a transfobia falando que é uma liberdade de expressão, sendo que, na verdade, transfobia é crime. É um crime. Então, eu trago essa reflexão para vocês. Até que ponto essa justificativa da liberdade de expressão não está justificando as transfobias, os racismos. Trago essa reflexão da gente defender um lugar de liberdade de expressão com consciência social. Da gente entender o mundo que a gente está, da gente entender pessoas que são marginalizadas por vários tipos de processos históricos. E a internet tá aí pra gente pesquisar, pra gente saber. Não só a internet, o nosso dia a dia, principalmente o urbano, também o rural, né? E também o periférico, né? Enfim. Pra gente poder se conscientizar e pensar, putz, até que ponto vai essa minha liberdade? Né? Principalmente falando das pessoas que são mais conservadoras. Que também a liberdade de expressão, ela vem de um lugar nostálgico, né? O que eu aprendi quando eu era criança? O que eu aprendi na minha pré-adolescência, dentro de casa, vendo televisão, certos filmes? O que me ensinaram o que é certo? Que aí cai no lugar da moral. O que a gente vê como... O que é moral? E esses pensamentos mais nostálgicos e conservadores, eles acabam beirando pro crime, né? Assim, de ser racista, de defender racismo, de defender homofobia e defender transfobia, defender gordofobia. Gordofobia não é crime, mas a gente pode... tem lugar de injúria também, né? Sei lá, etarismo, todas essas pessoas que têm um lugar de marginalidade, né? Fomos aprendendo ao longo da nossa vida, durante toda a nossa bagagem de cultura tóxica, que elas podem serem alvos de piadas, ou serem alvos de preconceito mesmo, né? Dentro da piada também tem um preconceito, mas um preconceito do dia a dia, que a gente às vezes vela isso. A gente vela esse preconceito e fala que é uma liberdade de expressão e acaba justificando esse preconceito com outros delírios. Então trago essa reflexão. Eu defendo a liberdade de expressão, sim, mas eu acho que ela tem que ser questionada em alguns momentos, né? Não dá pra gente achar que a gente pode falar tudo. Eu acho também que a gente tem que se conscientizar e a gente tem que mudar, a gente tem que se transformar. Nós somos seres mutáveis. A gente tem que ver que o mundo muda, que a gente tem que apoiar a ascensão de pessoas que estão marginalizadas, né? Que por muito tempo foram colocadas no lugar de piada. E tem tanto humor que dá pra fazer sem fazer chacota com pessoas pretas, LGBT, sabe? Tem tanta coisa que dá pra fazer, pessoas gordas. Tem tanta piada interessante, boa, tantos humoristas incríveis. Então vamos ter nossa liberdade com consciência. A gente precisa ter filtro, porque nós somos seres inteligentes, né? Nós somos seres humanos, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? Tanto de um lado quanto do outro. Tem pessoas que são mais conservadoras e nós que somos mais progressistas, a gente tem que aprender a conviver com eles, né? Entender também os outros lados, vários lados da faceta, mas não necessariamente defender.
entendeu? A parte conservadora que defende essas criminalidades, esses crimes, né? Essas justificativas de crime com liberdade de expressão, né? Eles confundem muito. Então, porque eu sou da esquerda progressista, tá? Então claro que eu vou trazer esse pensamento de conscientização e de limites, porque as pessoas romantizam muito a liberdade de expressão. Elas acham que liberdade de expressão a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Mas se a gente fizer tudo o que a gente quiser, o mundo vai explodir. A gente tem que ter ética, a gente tem que ter inteligência, sabe? Não dá pra gente fazer tudo o que a gente quer. Não dá pra gente falar tudo o que a gente quer falar no sentido de crime, né? Por exemplo, não dá pra um racista ficar defendendo que ele é racista e sem ser punido por isso, sabe? Vocês estão entendendo meu raciocínio? Tô muito louca? Porque senão vira aquele filme lá, como é que é? Uma Noite de Crime, né? Que o filme Uma Noite de Crime é isso. Todos os crimes são proibidos durante o ano inteiro. E tem um dia que todo mundo pode fazer o que quiser. Imagina se todo dia fosse assim. Todo dia a gente pode fazer o que a gente quiser, sabe? Então minha liberdade de expressão... eu vou entrar na sua casa, vou roubar todas as suas joias, o seu dinheiro, vou roubar o seu carro, mas eu tô na minha liberdade de expressão, né? Eu tô me expressando com o meu corpo. O meu corpo tá entrando na sua casa porque eu sou uma pessoa livre. Eu posso invadir, posso roubar. Então, eu posso justificar o meu roubo com liberdade de expressão? Entendeu? É difícil, assim, não tem como a gente defender que dá pra gente fazer tudo que a gente quiser. Porque existe o outro. E se eu não respeitar o outro, fudeu. Né? Se eu não respeitar a pessoa preta, não dá. Se eu não respeitar a pessoa trans, não dá. Né? Se eu não respeitar, entender e aceitar essa pessoa trans. Né? Virar essas chavinhas conservadoras, virar essas chavinhas tóxicas que por muito tempo nosso mundo aprendeu, ensinou que é assim que deve fazer, e por isso existe a nostalgia. Olha que loucura! Enfim, gente, vamos ter consciência, ética, limites, né? Qualquer coisa, vai numa terapia. Vai numa terapia, na terapia você fala tudo o que você quiser, né? Faça um diário, faça um caderninho, porque assim, é diferente a gente engolir aquilo que a gente quer falar. Porque às vezes, a gente quer se expressar de um jeito, mas a gente engole. E esse engolir é tóxico. Só que se esse engolir for um ato de racismo, aí quem precisa de tratamento é você. Se você acha difícil que tem que engolir um ato racista, quem tem que fazer tratamento é você. Se você acha difícil, tem que engolir palavras transfóbicas, quem tem que fazer tratamento é você. Tanto que todo mundo precisa fazer tratamento, né? Tendo isso que eu falei agora, ou não tendo isso, né? Até porque eu faço terapia já tem uns 8, 9 anos aí. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha abrido algumas portas aí na cabeça de vocês. Espero também, daqui pra frente, refletir mais sobre isso, né? Eu acho que é uma discussão que ela vai estar sempre em voga, vai estar sempre rodando, a gente vai estar sempre falando sobre isso. E ela é polêmica, então... Espero que tenham gostado, escrevam aí embaixo o que vocês acham. E até a próxima, um beijo.